Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra nesta noite. Oh, Rabassurianda lá, xerenesse, orenesse. Ei, como a sui, que ela suieve, a suiai, nerécia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmã que aqui está, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está nessa noite, que deixou sua casa, Senhor, que deixou seu lar, que deixou sua família, Senhor, para estar aqui hoje. Esta irmã que deixou até os afazeres da sua casa para estar aqui, Senhor. Este irmão que deixou, às vezes agora, o momento que ele ia descansar, o momento que ele ia ficar ali no seu lar, para amanhã voltar ao trabalho, ele deixou tudo para estar aqui hoje. Ai, darai, xurelé, serede fácil. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nos enche da Tua presença, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua presença, Senhor. Enche o nosso coração de amor, enche nossa alma da Tua presença, porque toda unção despedaçará todo jugo, porque a Tua presença faz a diferença em nossa vida, porque nós podemos ter entrado aqui triste, abatido, mas o Senhor pode mudar o nosso quadro aqui hoje. O Senhor Jesus pode dar uma só palavra basta, uma só palavra é suficiente, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, para essa pessoa que está aqui, talvez desanimada nessa caminhada, talvez desanimado nessa caminhada. Arabacandarabassuriclama alabacaia, alamandarabaserianai decomanácia, alamandarabassuriclama alabastê. Talvez essa pessoa, de tanta luta, tanta provação, já está desanimado, Senhor. Já está, Senhor, meu Pai, perdendo as forças por tantas provas, mas o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que cura as enfermidades, o Senhor é aquele que despedaça os jugos, o Senhor é aquele que escreve um novo nome para este irmão, o Senhor é aquele que escreve um novo nome para esta irmã, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que muda diagnóstico, o Senhor é aquele que faz o impossível, meu Pai, porque o possível é para nós, mas o impossível é para Ti. Senhor, tem misericórdia de nós essa noite. Opera o impossível, opera sinais e maravilha, opera, meu Deus, porque o Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, o Senhor está no nosso meio. Meu Pai, e aonde o Senhor está, algo acontece, sinais acontecem, surdo ouve, mudo fala, cego vê, paralítico anda e câncer vai embora. Ó Pai querido, ó Pai amado, toca também nas enfermidades da alma, toca também na enfermidade do coração, do sentimento, na enfermidade do caráter, na enfermidade, Senhor, desta alma que já está desanimada, esta pessoa que já tentou de todos os jeitos encontrar uma felicidade, encontrar uma paz, mas se decepcionou com este mundo, se decepcionou, Senhor Jesus. Mas, Senhor, eu sei, aleluia, que o Senhor tem, meu Pai querido, meu Pai amado, alimento para esta alma, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, mas de toda a palavra que o Senhor ordena a este homem, a esta mulher, ele viverá. Oh, glória a Deus. Oriclama labacandarábia, ai, cicatrizando os corações nessa noite, as feridas, Senhor, que foram abertas. Essa alma que se encontra triste aqui hoje, essa pessoa que encontra triste aqui hoje, aleluia. Oh, reclama lá, basterianda, lá, bacaia. Ela mandará a séria, ela mantui, beredece, reclama lá, Ribião, carabassuia, andarácia, Ribiantarai, decomanácia, Alamanturede, alabastrianda, alabaste, reclama lá, decomanácio, Alamandui, deredessui, comanácia, ai, tueve, a sui, comanácia. Toca, Senhor, neste coração agora, toca, Senhor Jesus, neste coração, meu Pai, toca, Senhor, nesta alma, nesta vida, Senhor, que esta pessoa tenha um encontro com o Senhor hoje, Senhor, que este irmão venha ter um encontro com o Senhor, Senhor, que esta irmã venha ter um encontro com o Senhor agora.
agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Toca, Senhor, toca, Espírito Santo, toca Espírito Santo agora nessa pessoa, toca, Espírito Santo agora neste irmão, toca, Espírito Santo nesta irmã, toca, Espírito Santo, toca nessa pessoa que entrou angustiada. Quantas preocupação, quanto medo, mas o Senhor é aquele que tira o medo, o Senhor é aquele que diz: não tema, eu estou contigo, não tema, labacandarai, orienta, labasterianda, e que te tomo pela mão, filho meu, tu és meu, diz a palavra do Senhor. Não tema, aleluia, glória a Deus. Senhor, confirma a vitória, confirma nessa noite a tua palavra, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode louvar a Deus com as palmas e com glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Hebreus. Glória a Deus. Você que está com a Bíblia na mão, abra no livro de Hebreus. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Aleluia, Jesus. Vamos falar sobre a fé, glória a Deus. Muitos conhecem o poder da fé, muitos já têm experimentado uma experiência através da fé, aleluia. Mas hoje nós vamos aprender sobre o poder da verdadeira fé, glória a Deus, aleluia. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu ia ler só o versículo 6, mas vamos ler a partir do primeiro para nós entender todo o contexto. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos se encontrou, meus irmãos? Quem pudesse pôr de pé para nós ler a palavra de Deus, você que pode, glória a Deus, para nós ler junto a palavra do Senhor Jesus. Algumas irmãs ainda estão procurando, alguns irmãos, vamos esperar para nós ler todos juntos, amém? Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir comigo a caminhar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação. Amém, Jesus. Diz assim, irmãos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Só até aí, irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, que todo conhecimento humano, Senhor, que toda inspiração humana desapareça de dentro de mim. Senhor, que o Senhor utilize da minha vida nessa noite para falar comigo e com a tua igreja. Que o Senhor inspire meu coração e o Senhor tome conta agora, meu Pai, de toda revelação, meu Pai, toda revelação do céu dentro de minha alma, dentro dos meus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar glorificando a Deus com palma. Vamos falar sobre a fé nessa noite, glória a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar sobre a fé. Os irmãos já ouviram falar sobre a fé. Queria dizer para os irmãos, para toda a igreja, que meditando aqui nas Escrituras, eu observei que todos nós temos a fé e já nascemos com, e adquirimos esta fé, creio eu, ao decorrer da nossa criação, pelos nossos pais, pelas coisas que nós vamos ouvindo, pelas coisas que nós vamos vendo. Qual fé é essa? A fé natural. Existe a fé natural, irmãos. A fé natural, o que é a fé natural? Tem pessoa que olha uma estrela caindo do céu e vai ali com uma fé natural e faz um pedido, porque ensinaram para ela que se uma estrela cair do céu, uma estrela cadente, ela pode pedir alguma coisa que ela vai receber. Isso é uma fé natural. A fé natural é aquela fé que você crê em tudo, utilizando essa fé. Você vai ali, você está vendo as coisas ali aos seus olhos, e mesmo assim você usa esta fé. É a fé natural, todos nós temos ela. Ela é desenvolvida em nós, Deus, a nossa criação, pelas histórias que nossos pais nos contam, pelas culturas. Só que esta fé não agrada a Deus, porque esta fé está baseada naquilo que nós estamos vendo. Esta fé está baseada naquilo que já está diante de nós, então eu não preciso dela. Mas a verdadeira fé é aquela que você adquire. Ela é o dom de Deus, quando você se aproxima do Senhor, quando você aceita Jesus como teu Salvador, quando você, de alguma forma, ainda talvez nem se convertendo ainda, você pode receber esta fé. Você pode receber esta fé, aleluia, através do que Deus vai enxergar no teu coração, através, aleluia, do que o teu coração está voltado. Por exemplo, Noé, ele batia no peito e dizia: há de haver um Deus maior do que esse. No tempo de Noé havia muitas estátuas, havia muitas esculturas, e que eram adoradas, mas Noé acreditava que o Deus que criou os céus e a terra e fez tudo quanto há, estava acima daquelas estátuas. Ele estava no céu. Então ele batia e dizia: há de haver um Deus maior do que esse. Mas como Noé teve esta fé? Deus lhe deu esta fé. Deus viu algo em Noé, e você pode estar recebendo esta fé, você já pode ter recebido esta fé. Mas quando você aceita Jesus, este dom da fé vem sobre você, a fé salvífica. E a fé natural é diferente da fé salvífica, porque a fé natural é aquilo que você está vendo, mas a fé salvífica é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esta é a verdadeira fé. Esta é a fé salvífica. A fé natural, muitas das vezes, é aquela que você põe no próximo. Aí eu pus a minha fé naquela pessoa ali. Eu acredito que aquela pessoa vai me ajudar. Eu acredito que aquele irmão vai me ajudar. Eu acredito que aquela irmã vai me ajudar. Esta é a fé natural. Você viu alguém que tem possibilidade de te ajudar e está crendo naquilo.
mas a fé, aleluia, salvífica é diferente. E é sobre esta fé que Deus Ele quer falar conosco nesta noite, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que os antigos, quem? Aqueles que nos antecederam, eles foram justificados por Deus pela sua fé. No tempo de Abraão, no tempo de Noé, não tinha as escrituras. Hoje para nós temos o guia. Aqui está o manual da vida. Você tem ele na sua mão, tem ele na sua casa, ele está aqui, ele está sendo lido aqui hoje. O manual da vida, a Bíblia Sagrada. E nós vamos dedicar nossa fé, depositar nossa fé em Cristo Jesus, segundo as orientações que está neste livro. Mas Abraão nem Noé não tinha este livro. E eles foram justificados pela fé, que é a prova das coisas que não se viu. Abraão estava lá, apartando as ovelhas do seu pai. De repente ele ouve uma voz, e ele, é Abraão mesmo, ele ouve esta voz, e esta voz fala com ele: Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não apareceu para ele como apareceu para Moisés, porque Deus apareceu para Moisés queimando como fogo numa sarça. Imagina um mato verde pegando fogo, e o fogo não consome aquele mato, é um fogo sobrenatural que está ali, e Moisés está olhando para aquele fogo, e de repente uma voz sai da direção daquele fogo, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando santo és. Moisés viu a sarça pegar fogo, mas Abraão não viu nada. Abraão simplesmente ouviu uma voz que soou do alto céu para dentro da alma dele: sai da terra da tua parentela e vai para onde eu te enviarei. Aleluia! Que isso, meu Deus! Olhando e lendo a Bíblia, parece ser algo tão simples, tão normal, mas vamos entender o que Abraão estava passando naquele momento. Irmãos, ele ouviu uma voz que falou para ele sair do meio dos seus parentes, da sua família. Ali Abraão estava com seus irmãos, creio eu. Ali Abraão ele estava com seu pai, talvez, ou com a sua mãe ainda. Abraão ele estava no meio da sua parentela. Ele estava acolhido, ele estava num lugar aconchegante, ele estava num lugar onde as pessoas que ele amava estavam perto dele. Mas uma voz falou com ele: você vai sair daí e vai para uma terra que eu te enviarei. Outra coisa, Abraão não saiu dali com o endereço certo. Abraão não saiu dali já querendo que Deus lhe mostrasse o lugar, ou que Deus já lhe desse a certeza. Não, Abraão creu somente. Abraão ele foi pela fé, ele teve fé no que ele ouviu, e ele sabia que era o Deus poderoso que estava falando com ele. Então não importava ainda que ele sentisse a saudade da família, ainda que ele sentisse, aleluia, a falta, todavia o Senhor lhe sustentou, glória a Deus. Por que isso? Pela fé que Abraão tinha. Então Abraão ele foi justificado pela fé. E sabe o que Deus fez de Abraão? O pai de todas as nações. Sabe o que Deus falou um dia para Abraão? Abraão, sai da tua tenda. E ele sai, e Deus fala: olha para as estrelas do céu, conta. Não sei, Senhor, não tem como contar, são numerosas. Abraão, olha para os grãos de areia da praia, você pode contar? Não posso. Assim será a tua descendência. Abraão, ele foi justificado pela fé. Abraão foi o primeiro dizimista na Bíblia Sagrada. E Abraão não dizimou por nenhuma lei, porque não havia lei. Não existia nenhuma lei, nenhuma doutrina ou nenhum regulamento que dissesse para Abraão: você tem que dizimar, porque assim Deus quer. Não, Deus não lhe havia pedido dízimo. Simplesmente o exército de Deus, liderado por Abraão ali na terra, os soldados que estavam ali, eles venceram os inimigos. E todo o despojo que houve, tudo que eles conseguiram adquirir dos inimigos, Abraão sentiu pela fé uma gratidão tão grande, que ele falou: vou dar a 10ª parte para Deus. E deu a Melquisedeque a 10ª parte daqueles despojos, pela fé, glória a Deus. Da mesma forma, a Bíblia vai dizer que pela fé entendemos
que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Você já parou para pensar, irmãos, irmãos? Como que foi formado todas estas coisas? Nós já, andando por aí, nós já vimos a imensidão desse mundo. Claro que esse mundo vai ser terminado agora em fogo. A Bíblia diz que agora vai acabar esta terra em fogo. E é natural que esse aquecimento global que existe, ele vai aumentar cada ano. E cada ano a terra vai esquentar mais. Nós já estamos sentindo este efeito, este calor sobrenatural. E isso afeta a natureza, isso afeta a criação. Mas nós podemos notar como é perfeita a criação de Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos, como foi formado. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Tudo era misturado. Deus separou o dia da noite, Deus separou a água da terra, Deus fez todas estas coisas, tudo pela palavra. Mas eu quero te perguntar aqui nessa noite, e perguntar a mim também: eu e você estava no dia da criação? Por acaso eu e você, nós estávamos junto com Deus, observando Ele criar todas as coisas pela palavra dEle? Não, nós não estávamos. Então por que nós cremos nisso? Pela fé. Pela fé eu creio que tudo foi formado pelo Criador, por Deus meu Pai, glória a Deus. Pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, por qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Meu Deus, que coisa tremenda. Estes homens alcançou a Deus. Estes homens alcançaram o coração de Deus, irmãos, pela fé. Simplesmente por ver Deus de perto, estando longe. Ver Deus de perto, sem ser fisicamente, apenas pela fé. Será que você tem enxergado Deus assim? Será que você tem enxergado Deus bem pertinho de você? Será que eu estou enxergando? Será que o problema que eu estou passando, você está passando talvez, a luta, as enfermidades, as dificuldades desta vida, será que não está fazendo com que nós enxergamos Deus bem longe? Porque tem muitas pessoas que eles não estão enxergando Deus bem perto, e por isso há grandes lamentações, por isso há grandes dificuldades, aleluia, de caminhar quando os problemas vêm. Mas eu quero dizer para os irmãos, que quando você enxerga Deus bem de perto, aleluia, nenhum problema pode afligir a tua alma e a tua caminhada, glória a Deus. Não há problema que te tira a comunhão com Deus, porque você sabe que Deus está contigo, glória a Deus. Queria também falar com os irmãos, neste versículo 6, que vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé nós não agradamos a Deus. Nós precisamos ter esta fé salvífica, nós precisamos ter esta verdadeira fé, meus irmãos. Eu queria ler com os irmãos aqui no livro de Romanos, que vai falar para nós de como nós vamos, aleluia, lapidar esta fé. Porque eu não sei se os irmãos sabem, a fé ela pode ser estimulada dentro de nós. A fé cresce, ela pode crescer, ela pode vir pequena, mas ela vai crescer dentro de nós. Por isso Jesus comparou ela com o grão de mostarda, que é a menor semente que existe, mas quando cai na terra fértil, produz os ramos maiores que tem. Assim é a fé. E como que a fé vai crescer dentro de nós? Aqui está a revelação de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, a fé, irmãos, é quando ela cresce quando você ouve a palavra de Deus. Quando você está aqui meditando nas Escrituras, as Escrituras vai falando e te contando toda a história, e a tua fé vai crescendo.
É quando você vai no culto e Deus fala contigo por meio da palavra, e a palavra ela vai crescendo dentro de você, vai aumentando a tua fé. É quando você vem aqui e o pastor lê um versículo, mas quando ele prega aquele versículo que ele leu, parece que Deus está contando a tua história na boca do pastor, parece que Deus está revelando a tua vida na boca do pastor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante com a espada, que vai até a divisão da alma, e isso a tua fé, ela absorve, ela vai crescendo. A tua fé vai aumentando, a tua fé vai amadurecendo, a tua fé vai criando alicerce, glória a Deus. E a fé, aleluia, ela pode mover uma montanha de um lugar. Jesus falou isso para nós. Uma pessoa que tem fé, aleluia, basta uma só palavra. Foi o que aquele homem disse para Jesus: Senhor, meu criado está lá, mas não precisa do Senhor ir lá, basta uma só palavra. Que fé tremenda, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fala por meio da revelação, ele fala por meio disso, ou por meio da profecia. É claro que os dons espirituais é para a edificação da igreja, mas basta uma só palavra, que se você tiver fé, você já recebeu a tua vitória em nome de Jesus. Você já recebe o teu milagre, a tua cura. Outro versículo que eu quero ler com os irmãos está aqui no livro de Tiago. Porque assim como o corpo, Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, glória a Deus. E é aqui que o Espírito de Deus quer falar conosco. Então, se você já aceitou Jesus, você já recebeu a fé, o dom da fé, você já recebeu a fé salvífica. Por isso você está aqui nessa noite, glória a Deus. Porque você não veio para me ver, você veio para ver Jesus. Mas você não está enxergando Ele como eu também não estou enxergando com os olhos físicos, mas você sabe que Ele está aqui. Porque o que você sente aqui não pode ser extraído de nenhum homem. Porque o que nós recebemos aqui não pode ser movido pela emoção de cada um de nós. Não, é pelo Espírito de Deus que está confortando o meu coração e o teu coração, glória a Deus. É o Espírito Santo. Por isso nós temos fé que Jesus está aqui. E a Bíblia vai dizer: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você tem esta fé, meu irmão, minha irmã, e muitas das vezes você não entendeu ainda o que você pode fazer através dessa fé. E muitas das vezes muitas pessoas ainda não compreenderam o poder da fé, aleluia. Porque quando Jesus ele entra na casa de Jairo, a filha já está morta de Jairo, já está gelada, já está sobre a cama, o funeral já está acontecendo, as músicas já estão sendo tocadas, o cortejo já está ali, e Jesus vai dizer assim: olha, tira todos daqui, e só leva com ele alguns discípulos, e vão até onde aquela jovem, a Tabita ou Talita, se eu não me engano, estava ali morta, e Jesus a ressuscita. Mas primeiro Jesus ele expulsa dali toda a incredulidade que estava naquele lugar, porque Jesus falou: essa menina não está morta, ela está dormindo. Aleluia. Olha que fé gloriosa. E a fé, irmãos, sem as obras são mortas. Você está compreendendo? Nós precisamos ter obra. Se você tem fé verdadeira em Deus, você precisa ter obras, porque não adianta a tua fé sem a obra. Não adianta você falar: eu tenho fé em Deus, e ficar na tua casa e não ir no culto. Eu sei que a tua carne, a tua vontade própria te impede de estar indo no culto. Ela muitas das vezes vai falar: fica em casa hoje, descansa. Muitas das vezes você vai sentir um aborrecimento, e por causa daquele aborrecimento você não quer ir no culto. Muitas das vezes na hora de ir para o culto, uma visita vai chegar. Sempre haverá um impedimento da parte do adversário, da parte de você mesmo,
para que você não busque a Deus. Mas aí quando você fala assim, não, eu tenho fé, mas não adianta eu ficar aqui dentro da minha casa com esta fé. Pelo contrário, eu vou levantar, e mesmo sem a minha própria vontade estar de acordo comigo, eu vou pela fé, eu vou, aleluia. Isso é obra, isso é atitude. Aleluia! Eu tenho fé que eu vou parar de fumar. Eu quero ser liberto do cigarro. Jesus, Ele te liberta. Ele já mostrou na palavra que o cigarro é pecado. Como você vai abandonar o cigarro? Quando você tiver uma atitude. Se você já tem fé em largar, só basta agora a tua atitude em dizer, não coloco mais na minha boca. Eu vou largar esta bebida, eu tenho fé. Mas se você não tiver atitude de largar e jogar fora todas as bebidas guardadas, você não consegue. Eu tenho fé que eu vou orar mais, que eu vou ser um crente que ora mais. Mas se você, aleluia, não começar a lutar com a tua carne e colocar o relógio despertar, e mesmo levantar com os olhos colando e começar a ir orar, nem que seja pela força, você não vai começar uma vida de oração. Sempre nós vamos ter um obstáculo. Sempre, aleluia. Ai, a minha família está toda no mundo. Mas você precisa continuar lutando pela tua família. Você tem fé que Jesus vai trazer eles aqui, mas fica de braço cruzado dentro de casa para ver se traz. Fica, aleluia, enterrando os talentos que Deus te deu para ver se traz. Não, se Deus falou, eu tenho salvação para você e para a tua casa. Você tem fé que Jesus vai salvar a tua casa? Começa a trabalhar para Jesus. Começa a servir a Deus. Começa a orar. Começa a buscar. E Ele fará a obra dele aqui, na tua casa, na tua família. Aleluia. Quando nós colocamos a fé em prática, quando você resiste o diabo, ele foge de você. Há muitos que dizem, pastor, tem tanta fé, mas não tem força. Toda vez que eu me levanto, o diabo, ele arma um laço para mim, eu caio. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo não é para você enfrentar ele, não. O diabo, aleluia, não é para você medir força, é para você resistir, aleluia. Não é para você dizer, eu vou vencer ele. Não, é resisti-lo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Pela fé. Como que você resiste ao diabo? Pela palavra. Jesus resistiu o diabo no deserto. Jesus resistiu todas as tentações, todos os ataques de Satanás no deserto. Jesus resistiu usando a palavra. Então toda vez que você está com esta fé alicerçada pela palavra que você tem ouvido, você pode ter certeza que não vai te faltar esta palavra no coração, não vai te faltar esta palavra na boca para resistir o diabo quando ele vir contra você. Quando ele vir para dizer, faz tal coisa, vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo, você vai dizer, não, está escrito que o Senhor não quer que eu faça isso. Está escrito que é para eu ir por aqui, aleluia. A palavra, através da tua fé, ela vai te guiar, glória a Deus. Por isso nós temos que ter esta fé, porque aquele que se aproxima do Senhor, ele precisa crer que Deus é galardoador daquele que busca Ele. Você não está buscando um Deus morto, é um Deus vivo. Deus tem promessa, Ele te fez promessa e Ele cumprirá suas promessas, mas depende de você, glória a Deus. Deus lhe fez uma promessa a Abraão, mas foi necessário Abraão crer na promessa e sair obedecendo aquela voz. Glória a Jesus. Esta é a verdadeira fé, irmãos. Hoje você pode estar vivendo algo na sua vida. O momento que você está vivendo hoje não quer dizer que ele vai durar, não quer dizer que ele vai ser para muito tempo. Deus, ele pode mudar o teu cativeiro, glória a Deus. Deus pode mudar para você aquilo que você pensou que é imudável, aquilo que você olhou e falou, para mim é impossível, pastor. Para Deus é possível, aleluia. Basta você ter fé, você ter a verdadeira fé. Por isso a fé tem que ter base na palavra. Porque, eu tenho fé naquilo ali, eu tenho fé naquilo lá. Não, essa não é a verdadeira fé. Eu tenho fé que se eu levar essa vassoura ungida para minha casa, e ela vai varrer os pecados e os mal da minha casa, isso não é fé. Eu tenho fé nessa pulseirinha que estão vendendo ali, isso não é fé. Eu tenho fé nesta flor ungida, porque ungir esta flor, isso não é fé. A fé verdadeira é aquilo que não se viu, que se espera em Cristo Jesus, o justificador da nossa fé, é Jesus. Foi as mãos dele que sangrou na cruz,
Foi a vida dele que foi dada, aleluia. Aleluia. Mas você precisa ter a fé com obra. Tiago vai dizer isso, ó, porque assim como o corpo e o espírito, sem o espírito está morto, também a fé sem a obra está morta. Eu tenho fé que um dia o Senhor me batiza com o Espírito Santo, mas se você não começar a orar e não começar a pedir o batismo com o Espírito Santo, você não recebe. Aleluia. Tem que ter ação, tem que ter a ação que vai partir de você. Por isso há muitas pessoas com fé, mas suas fés estão mortas. Tem muitas pessoas que têm uma fé tremenda, mas você vê que a fé está morta. Você vê que ela não consegue fazer nada com a fé que ela tem. Ela não atinge nada com a fé que ela tem, aleluia. Por quê? Porque lhe faltou a atitude, lhe faltou a obra. E só através da palavra ela conseguirá colocar esta fé em prática. Por isso a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso a palavra está nos alicerçando em tudo, glória a Deus, aleluia. E às vezes, irmãos, louvado seja Deus, o Senhor quer despertar esta fé em nós, porque esta fé ela muda tudo. E muitas das vezes o diabo quer destruir a fé que está em mim e em você, porque se ele destrói a nossa fé, você está vulnerável a receber na tua vida os dardos inflamáveis do diabo. Uma vez que ele destrói a tua fé, ele entra na tua família, ele começa a destruir um por um da tua casa, ele começa a destruir a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua comunhão em primeiro lugar com Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 10, que na armadura que Deus vai revestir nós e reveste nós para suportar o dia mau, o dia que nós estamos vivendo hoje, a decadência do mundo, esse dia mau que nós estamos agora, o Senhor nos deu uma armadura, e um dos itens da armadura é o escudo. E sabe o que ele é chamado na Bíblia? A fé, o escudo da fé. Está escrito lá em Efésios que o escudo da fé é para apagar os dardos de Satanás, os dardos malignos, os dardos inflamáveis. E uma vez que você tem fé, aleluia, você está protegido, glória a Deus. Porque ainda que o diabo ele lança seta, a tua fé fala mais alto ao teu coração. Ainda que o diabo fala, não vai, esse irmão não vai dar nada, essa irmã não vai gerar nada, o teu filho não vai chegar lá, tua filha, você vai dizer para o diabo, vai, porque pela fé eu já enxergo a vitória, pela fé eu creio naquele que me chamou, aleluia. Pela fé, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh glória a Jesus, aleluia. Por isso é importante alicerçar a nossa fé, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. O diabo vem destruir a fé. O diabo vem romper a fé para ele conseguir então te desviar. Você já para de crer. Você olha para o problema que você enfrenta e você já pensa assim, eu vou me entregar, é melhor me entregar, chega de resistir, eu já não aguento mais. Irmãos, pela fé você vai alcançar o impossível, glória a Deus. Pela fé você vai alcançar um testemunho que agradará a Deus. Pela fé você vai alcançar o coração de Deus, aleluia. Pela fé, Noé, divinamente foi revelado por Deus e pôde salvar ele e toda a família dele do dilúvio. Pela fé. E você precisa cultivar esta fé. Deus quer que esta fé cresça dentro de você, porque irmãos, lá no mundo, lá de fora, lá no sistema, quando a sociedade olha uma pessoa que está andando sem expectativa de vida, às vezes até um morador de rua, às vezes até uma pessoa que está perdida nos vícios deste mundo,
É natural que a sociedade olhe com aquela fé natural e diga assim: só a morte ou a cadeia, só a morte ou uma doença, só a morte ou tal coisa. É desta maneira que a sociedade vê as pessoas que estão em situações precárias. Mas o crente fiel, que recebeu a fé salvífica, quando olha para estas pessoas, ele sabe que Deus tem uma obra na vida daquela pessoa. Ele sabe que para Deus aquilo não é nada. Deus pode mudar a condição de vida daquela pessoa de um dia para o outro, aleluia. Só que Deus não vai enviar os anjos para fazer isso. Deus não vai enviar as pedras. Deus vai usar eu, vai usar você, se nós tiver a fé com obra, glória a Deus. De que adianta eu olhar para aquela pessoa e falar: eu tenho fé que Deus vai mudar a vida dessa pessoa, se eu não fizer nada por essa pessoa, se eu não for até lá e dar uma palavra para aquela pessoa, se eu não for até lá e mostrar Jesus na minha vida para aquela pessoa. E quando você entende isso, você já não cuida mais só de você. Você já quer que esta fé salvífica atinge também outras pessoas, glória a Deus. Por isso há pessoas que Deus lhe chama para tantas coisas. Por isso você não vai entender, porque tem uns que Deus vai chamar para pregar, outros Deus vai chamar para evangelizar, outros Deus vai chamar para orar, por intercessão. Cada um tem um chamado de Deus. Esses são aqueles que recebeu a verdadeira fé, a fé salvífica, glória a Deus. E agora eles querem também ter obra, eles querem fazer algo com a fé que eles têm, para que alcance também as almas. Você precisa ter esta fé, minha irmã. Se você ainda não tem, Jesus quer te dar. Você precisa ter esta fé, meu irmão. Se você ainda não tem, Jesus quer te dar a fé que te faz lutar contra aquilo que vem para destruir você diante de Deus, para aquilo que vem para te separar de Deus, aleluia. A fé com obra te leva a crer no impossível, glória a Deus. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, você está fazendo a obra de Deus, você entregou a tua vida para Jesus, tu perdeu tantas coisas. Eu não perdi, glória a Deus, aleluia. Eu estou ganhando, mas no que eu estou ganhando não está visível para ninguém ver. O que eu estou ganhando eu mesmo não estou vendo com os olhos físicos, mas eu sei que através da minha fé eu enxergo já lá na glória a minha casinha sendo feita, glória a Deus. E o dia que eu partir daqui, eu estarei lá com meu Jesus. Você também tem que crer, você precisa crer que a tua casa está sendo feita lá, a tua casa onde o ladrão não vai roubar, a traça não vai destruir, nem a ferrugem, porque lá é o Senhor que criou, glória a Deus. Lá é para sempre. Lá não tem prazo de validade. Oh, irmãos, esta fé, se você começar a usar esta fé a partir de hoje, eu creio que não vai demorar menos de 20 dias para você estar voltando aqui contando testemunhos tremendos. Alai de comanácia, alai de comanácia, ai derebe assurianda, alai de comanácia. E o Senhor Jesus, Ele está tocando na saúde aqui, aleluia, de muitas pessoas. Que coisa tremenda, irmãos, aleluia, aleluia. Se você tiver esta fé, aleluia, e praticar a partir de hoje, ainda dentro desses dias você terá testemunhos tremendos para contar. Sabe, aquela pessoa que só quer brigar, só quer discutir, que não tem mais diálogo com essa pessoa. Se você tenta dialogar, vira uma discussão aquele diálogo. Você não vai mais tentar disputar em palavra, você não vai mais tentar vencer na discussão, não. Você vai agora usar a tua fé com a obra. Sabe como? Você vai para a oração, aleluia, e você vai crer que o Senhor Jesus vai trocar o coração daquela pessoa, que Jesus vai tirar a raiva, a ignorância, e o Senhor vai colocar um espírito de mansidão, aleluia, uma temperança, porque a temperança é fruto do Espírito Santo. E se você crer pela oração, Deus pode começar a entregar frutos na vida daquele irmão, daquela irmã, porque Deus muda as pessoas. Deus tem este poder de mudar.
Deus é o maior modelador de caráter. Para terminar, o Senhor falou para o profeta Jeremias, se eu não me engano. Jeremias desce à casa do oleiro, e Jeremias vai descendo ali à casa do oleiro, e o oleiro está lá, irmãos, com um vaso de barro na mão, em cima daquela prancha, e aquela prancha em círculo, movimentando, aquele vaso de barro está movimentando. O oleiro leva a mão na água, leva no vaso e começa a desmanchar aquele vaso. O vaso estava inteiro, e o oleiro começa a desmanchar aquele vaso. Daqui a pouco o oleiro começa o quê? Fazer daquele barro amassado um vaso novo. E o Senhor vira para Jeremias e fala: assim é você na minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você põe na mão de Deus, Deus ele amassa o barro e faz de novo, faz um vaso íntegro, faz um vaso perfeito para receber azeite e não vazar mais, para receber a palavra e não, o diabo não roubar do coração mais, para receber as promessas e crer nelas até o final. Glória a Deus. Porque o vaso rachado pode pôr azeite à vontade que ele vai vazar, porque o vaso, aleluia, que está com um buraco, com trinca, aonde pôr azeite nele ele vaza. Sabe o que é o azeite? Representa também a palavra de Deus, representa também o combustível, representa o Espírito Santo. Então quanto mais Deus nos dá, e aleluia, e o que Deus dá fica conosco, mais nós estamos crescendo na presença do Senhor, mais abençoado nós vamos ser. E aonde nós pôr a planta dos pés, algo vai acontecer. Irmãos, para terminar, me veio aqui na minha mente um testemunho que eu ouvi, e eu quero compartilhar com os irmãos. Havia um irmão muito temente a Deus, obediente à palavra de Deus, muito obediente às Escrituras, e esse irmão tinha uma fé, ele tinha um dom de fé tão tremendo, tão maravilhoso, que ele cria que aonde ele punha o pé dele, Deus punha o pé junto com ele. Olha que fé tremenda. Aonde ele pisava, Deus pisava com ele. E aí, irmãos, ele tinha este dom com ele. Então aonde aquele irmão chegava, ele tinha um dom da fé. Aonde que aquele irmão chegava, o ambiente que ele entrava mudava na hora. Se ele entrasse numa casa cheia de contendas, cheia de pessoas brigando, daqui a pouco as contendas acabavam, de repente uma paz tão grande tomava conta daquele ambiente, as pessoas não entendiam, era a manifestação da presença de Deus. Então um irmão que se converteu lá em Goiás, este irmão muito rico, um fazendeiro que possuía uma plantação de soja gigantesca, mas gigantesca mesmo. E esse irmão converteu, esse fazendeiro, e a praga, o inseto começou a destruir a soja dele, começou a dar um prejuízo nele gigantesco, terrível o prejuízo. E aí, meus irmãos, ligaram para este irmão e falaram para este irmão: olha, você podia fazer uma viagem lá para Goiás, fazer uma oração lá nas terras do irmão tal, que ele está perdendo toda a produção dele de soja, porque os insetos estão destruindo tudo, as pragas estão destruindo tudo. E aí, irmãos, glória a Deus, já havia quase toda a plantação praticamente destruída, tudo secando. E aí esse irmão viajou para lá, e quando este irmão chegou lá, este fazendeiro foi buscar ele até na porteira. E quando chegou lá, este fazendeiro colocou ele ali dentro do carro, este outro irmão levou ele para dentro do seu sítio, e ele falou: olha, irmão, quando eu pôr a planta dos meus pés nesta terra, Jesus também vai pôr comigo. E quando ele colocar, tudo quanto é praga, tudo quanto que veio para destruir toda esta plantação, vai cair por terra. E aquele irmão desceu daquele carro, irmãos, fez uma oração junto com aquele outro irmão fazendeiro, e os dois entraram para casa. Irmãos, só daquele homem ter pisado naquelas terras,
Quando amanheceu o dia, aquele irmão ficou 2 dias lá. Quando amanheceu o dia, eles foram olhar, a soja já estava toda verdinha de novo. De um dia para o outro, aquela sequidão acabou, os ramos ficou verde, e Deus começou a trazer vida para aquela plantação inteirinha. No outro dia, no dia dele ir embora, eles foram para andar no meio das plantações. Tudo quanto era praga estava caída no chão, morta, glória a Deus, sem nenhum veneno, sem nada, só porque Jesus estava com ele. Aleluia. Jesus não estava com o outro, estava, só que é o dom da fé. Entende, irmão? Se você crê, você fala, monte, sai daqui, vai para lá e vai obedecer. Tem esta fé que hoje Deus está falando com você, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor Jesus. Deus está falando conosco. Eu sei que tem pessoas aqui diante de situações difíceis, mas você vai passar pela fé, que hoje o Senhor está te despertando dentro de ti, através desta palavra. Creia e verá a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E as palmas podem glorificar a Deus. Exalta Jesus. Alabassurianda, alabacandarábia. Aleluia. Deus vai te dar esta fé. Deus vai te dar esta fé. Vamos orar pela parte das ofertas. As horas já estão indo embora. E depois eu quero orar pela vida de todos os irmãos, todos os irmãos. Você que pode ajudar a obra de Deus, levante a Deus a sua oferta, a sua contribuição. Se você não tem uma oferta, não tem problema, Deus te abençoa da mesma maneira, porque nenhuma oferta pode comprar as bênçãos de Deus. A oferta é um sinal de gratidão pelo que Deus já tem feito na tua vida, glória a Deus. Se você sentiu hoje de ofertar, apresente a tua oferta. Se você não sentiu, guarda ela para o dia que o Espírito Santo tocar em teu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, abençoa todos que estão ajudando a tua obra, e aqueles que não têm condição, da mesma maneira, que o Senhor venha preparar uma condição para este irmão, para esta irmã, que o Senhor venha multiplicar na vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê grandes e grandes livramento na vida deste irmão, desta irmã, que o Senhor possa operar sinais, maravilha e prodígio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus, e o Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Mas abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando. Amém, Jesus. Pode glorificar a Deus com palma e glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Nós precisamos desta fé. Precisamos ou não, irmãos? Precisamos dessa fé. Esta fé vai fazer a diferença em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, um dia uma irmã falou para mim: olha, pastor, eu oro na minha casa, e quando eu estou orando na minha casa, eu pego as chamas de fogo na palma da minha mão e ando com elas dentro de casa. Deus, Ele acende fogo dentro da minha casa, e eu pego estes fogos e ando com eles na palma da minha mão. Para muitas pessoas, muitos vão dizer: mas pastor, isso não está na Bíblia, isso é meninice. Irmãos, Paulo falou que em parte conhecemos o Senhor, e em parte profetizamos, mas um dia conheceremos Ele como Ele nos conhece. Tem muitas coisas que é mistério. Paulo foi elevado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que Deus não lhe permitiu contar aos homens. Quando aquela irmã falou isso, eu falei: eu tenho fé,
que eu também vou ver este fogo. Eu orei por mais de meses dentro da minha casa, eu não vi este fogo. Ele não se manifestou dentro da minha casa. Mas eu subi no monte um dia, e lá no monte, este fogo acendeu lá, glória a Deus. E eu pude pegar ele na palma da minha mão, sem queimar minha mão. Ele acende. A senhora já viu, né, irmão? Isso é fé. Aleluia. Só verá sinais aqueles que crêem, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está presente, irmãos. Ele está no nosso meio, aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus quer entregar vitórias para nós aqui hoje. Eu sinto de Deus que pessoas aqui vão testemunhar coisas tremendas. Se você receber esta palavra no teu coração, feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar com muita fé. Senhor meu Deus e meu Pai, oh, reclama lá, surianda lá, asterianda, oh, reclama lá, basterianda lá, e decantarabia, alabandaraba, surianda lá, bacaia. Dai esta fé à tua igreja, Senhor. Dai a fé a este irmão que te pede agora. Dai a fé a esta irmã que está pedindo agora. Dai a fé, Senhor, a fé salvífica, a fé poderosa, a fé que o Senhor falou, que se nós cresce como um grão de mostarda, se recebêssemos como um grão de mostarda, Senhor, aleluia, esta fé verdadeira, nós diríamos para este monte, sai daqui e vai para lá, ele obedeceria, nós fazeria coisas grandes, meu Pai, através da fé. Senhor Jesus, eu não sei o que essa irmã está passando, eu não sei o que este irmão está passando, mas eu sei que através da fé salvífica, ele vai alcançar a vitória, ela vai alcançar a vitória, porque o Senhor é aquele que está na frente, o Senhor é aquele que conduz, o Senhor é aquele que faz o impossível, que move através da fé, o Senhor é aquele que cura através da fé, o Senhor é aquele que salva através da fé, aleluia. Jesus, dá esta fé a esta irmã, dá esta fé a este irmão agora, renova este irmão, meu Pai, renova esta irmã, Senhor, que talvez estava com o escudo da fé danificado, talvez o escudo da fé já estava quebrado, já estava trincado. Restaura o escudo da fé nessa noite, restaura o escudo da fé de novo deste irmão, meu Pai, desta irmã. Oriclama labassurianda labacandarábia, orianda labaste aramandarabacandarabiá. E pela esta fé eu já, meu Pai, creio na vitória de todos nós nessa noite, e por essa